Muito bem, irmãos. Nós vamos então hoje iniciar um novo estudo, né? Nós vamos estar iniciando hoje o estudo de Atos, né? Do livro de Atos. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós vamos ter uma breve introdução hoje à noite, né? E aí, então, nas próximas quartas-feiras nós vamos entrar na exposição de todo o livro. Estudo um pouco mais extenso do que o de costume, né? Nós sempre pegamos cartas bem mais curtas aí, mas nós vamos estar vendo o livro de Atos e tenho certeza que vai ser uma bênção, né, para cada um de nós. Atos capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Atos 1, 1 a 9. Todos acharam? Diz amém. Muito bem, a palavra de Deus diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor já nos permitiu fazermos aqui nesta noite, podendo louvar, ó Pai, o teu santo e maravilhoso nome. Agora, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor também fale aos nossos corações por intermédio, ó Pai, do estudo da tua palavra. Que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. E que nós, ó Pai, possamos estar aqui com a mente desperta, o coração aberto a receber do ensino da tua palavra, guardar e também, ó Pai, colocar em prática tudo quanto o Senhor venha nos dizer. Abençoa, ó Pai, a cada irmão aqui, aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, nas suas casas. O Senhor possa suprir a cada um as suas necessidades e abençoar a cada um naquilo que necessitam de ser abençoados também, ó Pai. O Senhor sabe, seja ela bênção material ou espiritual. Nós te rogamos. Também no nome santo e precioso nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos? Hoje nós vamos iniciar, né, o estudo do livro de Atos. O livro de Atos é a segunda parte, né, de um tratado, de uma obra. O primeiro nós encontramos, inclusive, né, o Evangelho de Lucas. Então, o mesmo autor do Evangelho de Lucas foi também quem escreveu aqui o livro de Atos. Inclusive, ele já, bem de cara, ele já começa dizendo para nós aí no versículo 1, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Né? Então, esse primeiro tratado, o qual Lucas diz aqui, é justamente, né, o Evangelho de Lucas, o qual ele escreveu. Então, Lucas, ele escreveu o Evangelho e então, dando continuidade à obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também escreveu o livro de Atos. O objetivo de Lucas, em sua dupla obra aí, era oferecer, né, relatos coordenados e que também fossem relatos originais. Né? Lucas, os irmãos sabem, né, muito bem, conhecem. Lucas, ele era um médico e, além de médico, ele também era um historiador. Então, ele usou, né, inclusive, de métodos de historiador, né, para até mesmo registrar
o livro de Atos, aqui as histórias, todos os ocorridos para nós, inclusive o livro de Atos, né, algo que ajuda muito nessa questão, até mesmo, né, da veracidade das Sagradas Escrituras. Atos pode ser sintetizado, né, em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Os irmãos viram aí no texto que nós acabamos de ler, né, trata o início ali já do livro de Atos, já trata justamente sobre a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos se lembram, Jesus é morto, daí a pouco, né, ele aparece aos seus discípulos, depois de 40 dias, e depois então de 50 dias, ele é assunto ao céu, né, ele é levado às alturas, né, levado ao céu e está à destra de Deus Pai. Então, dentro desta questão, o livro, né, retrata sobre a ascensão, ali ele cita, né, brevemente sobre a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Ele também relata sobre a descida do Espírito Santo, que nós vimos inclusive aí no versículo 7, né, no versículo 8, que nós lemos, sobre a descida do Espírito Santo, a promessa que fora feita aos discípulos de que eles receberiam, né, o Consolador. Os irmãos se lembram também, né, desses versos bíblicos aí, fazendo a promessa de que o Espírito Santo, né, viria. O Senhor Jesus Cristo prometeu que ele viria e ele estaria para sempre conosco. Amém, irmãos? Só que, no entanto, né, os irmãos sabem bem disso, só recobrando a memória, os irmãos sabem aí que até então, até no capítulo 2 aqui de Atos, quando nós vamos ver futuramente a descida, isso se concretizando, até então, o Espírito Santo, né, ele vinha nesse mundo, ele descia sobre o servo de Deus, ele fazia a obra a qual ele veio, né, para fazer, e depois então ele voltava, né? Então ele não ficava o tempo todo sobre os servos de Deus. Inclusive, quando nós olhamos no livro de Juízes, nós vamos ver isso bem claramente, né? Os juízes ali, sempre o texto dizendo que o Espírito Santo apoderou dele. Então aqueles juízes ali, eles eram, em um momento ou outro, o Espírito Santo descia, fazia a obra que deveria fazer, e depois então ele voltava. Já em Atos 2, ali o Espírito Santo desce mesmo, essa profecia é concretizada, e ele vem para ficar para sempre conosco. Amém, irmãos? Então, o livro ele vai falar sobre essa questão, né, do Espírito Santo também. E também sobre a expansão do Evangelho. Então, o livro, basicamente resumido, ele trata sobre isso, né, a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ele trata sobre a descida do Espírito Santo e sobre a expansão do Evangelho nesse mundo. Então, tendo essas 3 palavras, né, em mente, a gente consegue fazer um resumo correto aí do livro de Atos. Atos pode ser também, né, dividido em 3 verdades ali importantes sobre a mensagem de Atos, que é a importância, né, da mensagem, que Atos é fundamental por causa de seus registros históricos e também por sua inspiração contemporânea. Então, por que esse livro, né, é tão importante, como eu disse, inclusive, para a questão da veracidade bíblica, né? Primeiro porque há ali registros históricos contundentes, né? Lembra, acabei de citar, Lucas era um historiador, e ele também deixa para nós, para a igreja de Cristo Jesus, uma inspiração para até mesmo o serviço, né, o trabalho qual nós fazemos para Deus neste mundo. Nós vamos, inclusive, ver, no decorrer do estudo, que nós, né, devemos realmente nos apropriar dos ensinamentos, a igreja deve se apropriar dos ensinamentos, até mesmo do Espírito Santo, que nós vamos ver bastante aqui nesse livro de Atos, e então começar a colocar, né, aquilo em prática na nossa vida. Deixar, inclusive, com que o Espírito Santo realmente haja sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? A igreja de Cristo Jesus, ela deve agir, ela deve reagir segundo o Espírito Santo. Não é segundo a nossa vontade, não é segundo aquilo que nós queremos, de maneira nenhuma, mas segundo o Espírito Santo, né? Então nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo Jesus deve ser controlada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais abaixo. Mas olha, o livro de Atos, né, então, ele tem esta importância. Também, o livro de Atos não coloca no centro, né, do palco da história os apóstolos. Ainda que nós lemos aí no começo, né, do livro, nós vemos aí bem grande, né, a maioria das Bíblias nós temos aí Atos dos Apóstolos. E os irmãos sabem, né, que isso aí não é inspirado, e também, digamos que também não estaria tão correto esse título, porque se nós pudéssemos dar um nome correto, condizendo com aquilo que é a mensagem que nós temos dentro do livro,
o livro deveria se chamar, né, Atos do Espírito Santo. E os irmãos vão ver isso, né, no decorrer do estudo, porque o Espírito Santo, durante todo o tempo, é que está conduzindo os apóstolos, é que está capacitando os apóstolos, é que está fazendo, né, essa expansão, inclusive, do evangelho que nós citamos, e o Espírito Santo é quem faz isso por meio dos apóstolos. Até hoje, né, o evangelho é levado aos 4 cantos do mundo e é levado, né, através do Espírito Santo, mas ele usa, né, os servos do Senhor, amém, irmãos? Mas é através dele, né? Se o Espírito Santo não está em nós, se o Espírito Santo não está na mensagem a qual nós pregamos, então não adianta nada, né? O trabalho realmente é em vão. Mas quando o Espírito Santo ele está presente conosco, a obra, né, de Deus vai ser feita, nós vamos ver os frutos, né, do nosso trabalho e Deus estará abençoando. Então os homens de Deus são apenas instrumentos, né? O agente é o próprio Deus e também através do seu Espírito, o Espírito Santo. Também a necessidade, né, deste livro se incorre justamente na mensagem, né? Atos é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Então, se nós queremos uma igreja que cresce e ela cresce da forma correta, nós vamos aprender tudo isso com o livro de Atos, né? Nós vamos aprender tudo isso com o livro de Atos. Nós vamos ver, inclusive, já no começo do livro de Atos, os irmãos já leram, conhecem a história, mas já no começo do livro de Atos, quando começa a igreja, né, do Senhor Jesus Cristo ali, nós já estamos vendo que começa a aparecer as primeiras necessidades por dentro da igreja. A necessidade de novas lideranças, a necessidade, né, até mesmo financeira, a necessidade de obreiros, começa a aparecer, reconhecer o seu estado pecaminoso diante da presença de Deus e entregaram suas vidas ao Senhor. Amém, irmãos? De forma que quando nós chegarmos ao céu, o número de irmãos que ali nós temos, né, será incontável. Amém? Jesus, mais uma vez, cumprindo com a sua promessa. Ele diz que aquele que deixar pai e mãe, né, vai receber muito mais, não é assim? Então é isso mesmo. Nós temos uma família muito maior do que uma família muito maior em Cristo, uma família muito maior espiritual do que a família sanguínea, né, qual nós temos aqui, né? Então Deus, ele sempre cumpre com as suas promessas. Então, amado, nós vemos aí a urgência, né, porque em Atos capítulo 2 começa a alastrar, né, o evangelho no mundo, e aí daí a pouco nós encontramos lá para o final já do livro de Atos falando que o evangelho já havia sido pregado, inclusive, em todo o mundo conhecido daquela época. Olha que maravilha, né? Uma urgência. Eu sei, hoje parece que a igreja, né, ela tem perdido o senso da urgência da pregação do evangelho. Não é mais como era, né, no passado. Talvez hoje mesmo, talvez você não tenha falado do amor de Cristo Jesus para ninguém. Mas nós não podemos, né, perder esse senso de urgência da palavra de Deus. Nós devemos falar do amor de Jesus, pregar a Cristo Jesus às pessoas que estão à nossa volta, porquanto essa é uma mensagem urgente mesmo. Talvez alguns daqueles que nós tivemos contato durante esse dia, pode ser que nós não teremos mais, né? E partiram deste mundo, ou partirão deste mundo, sem Cristo Jesus, estarão no inferno, né? Então, já em Atos, aqui no texto qual nós lemos, no verso 8, né, texto bem conhecido nosso aí, Jesus já mostra essa questão da expansão. Então, essa mensagem sendo urgente, Jesus já mostra, inclusive aqui, como deveria, né, ocorrer ali o plano, né, vamos dizer assim, o plano de ação, o qual Jesus dá aos seus discípulos. Então, em Atos 1:8, né, diz aí, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que o Senhor Jesus Cristo ele dá um plano, né, um plano ali direcionado mesmo. Então era para começar em Jerusalém, mas o alvo era os confins da terra. E até hoje, né, é dessa forma. A Igreja Batista Independente de Pitangueiras tem aqui, né, como prioridade, obviamente, a cidade de Pitangueiras. Mas ela também deve chegar até os confins da terra. Amém, irmãos? E aí nós temos duas formas de chegar até os confins da terra. Ou sustentando aqueles missionários que estão mais longe, né, de nós, que estão pregando o evangelho em outros lugares, ou então levantando alguns, né, dentre nós, aqui dentro da igreja, para ir também para esses campos mais longínquos aí. Então a igreja ela deve agir desta forma, com respeito, né, ao evangelho, justamente porque a mensagem do evangelho é uma mensagem urgente. Então, falando agora sobre o autor, né, do livro de Atos, o autor, como nós dissemos, é Lucas. Lucas ele era médico e também historiador.
Lucas foi testemunha, inclusive ocular, né, dos ocorridos nas viagens de Paulo, uma vez que acompanhou, inclusive, o apóstolo, né, e, aparentemente era até o médico particular de Paulo durante as suas viagens missionárias. Só há 3 citações a respeito de Lucas nas Sagradas Escrituras, né? Apesar dele ter escrito o Evangelho de Lucas e ter escrito também o livro de Atos, no entanto, há só 3 citações falando sobre Lucas, né? Uma lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, outra em 2 Timóteo, né? 4, 11, e outra em Filemão 24. Então, pouco se sabe sobre o autor desses 2 livros, né? Tanto de Lucas quanto aqui do livro de Atos. Mas, no entanto, né, ele fez um trabalho excepcional, irmãos. Excepcional na questão daquilo que ele escreveu. Obviamente, né, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mas, inclusive, quando você vai, né, o Evangelho de Lucas, você acha ricos detalhes ali sobre a narrativa, né, da vida de Cristo e seu ministério. O livro de Atos também, da mesma forma. Também, um volume, né, inicial, ou seja, o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, trata do que Jesus começou a fazer e a ensinar, como ele nos disse aí no verso 1 que nós lemos. Agora, nesse segundo volume, o que Jesus continuou a fazer, ele vai falar sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar, mas agora por intermédio dos seus servos, né, dos apóstolos e dos discípulos, inclusive por intermédio de cada um de nós. Amém, irmãos? Porque, lembra, o livro de Atos é a história da igreja. Amém, irmãos? Amém? É a história da igreja. Inclusive, os irmãos já devem ter percebido isso nas suas leituras, né? Se você chegar lá no último versículo de Atos, a história termina, parece assim, aqui no meio. Ela acaba sem acabar. Por quê? Porque a história da igreja ainda está sendo escrita ainda. Nós estamos aqui escrevendo a história da igreja ainda. Então, essa história continua. E ela vai continuar até a vinda, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai levar a igreja para o céu, e a história termina aqui na terra, mas ela continua na eternidade com Cristo. Amém, irmãos? Então, maravilhoso isso. Amém ou não? Vamos lembrar, né? Isso é maravilhoso, né? Que a história, ela vai continuar. A história da igreja com Cristo, ela é eterna. Então, ele vai falar sobre essas questões aí, este autor, né? Lucas, e retratando para a gente a história da igreja por intermédio, né, da ação do Espírito Santo aí com os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, o destinatário, né, como nós vimos na leitura do verso 1, foi esse livro endereçado da mesma pessoa, né, com o Evangelho de Lucas, que foi a Teófilo. Então, esse Teófilo, quem era esse Teófilo? Possivelmente era um homem rico, membro, né, da nobreza romana, ou alguém que ocupava algum posto no governo romano. Provavelmente era esse homem, ele ocupava essa posição. Por que nós sabemos disso, né? Até mesmo por conta da história secular daquela época e também a questão até da forma, né, de tratamento qual Lucas usa para se referir a Teófilo, né? O chamando de excelentíssimo Teófilo. Ele usa esse pronome, né, para falar sobre Teófilo, mostrando que era alguém da alta, né, sociedade naquela época. Tudo nos faz crer, inclusive, que ele era um homem piedoso, pois até o nome dele, né, Teófilo, significava aquele que ama a Deus. Então, provavelmente, alguém que se converteu, alguém da nobreza ali, alguém que fazia parte, talvez, algum capitão, né, do exército romano, alguma coisa desse tipo, e ele, então, se converteu. E Lucas, né, ele trata justamente essa história para ele, relatando tudo que havia acontecido, até mesmo porque Lucas tinha sido testemunha ocular de muitas histórias aí, e o interesse dele até mesmo de mostrar, né, para este homem os relatos, né, que eram verídicos mesmo, tudo que havia acontecido, e até mesmo com a parte, né, de historiador, ele dá ricas provas aí para que a nobreza também pudesse confiar no Evangelho, confiar em Cristo Jesus. A data em que o livro de Atos, né, foi escrito, provavelmente, nós não temos uma data precisa, mas provavelmente no ano 67 depois de Cristo é que foi escrito o livro de Atos, até mesmo porque o livro de Atos não vai tratar, né, da questão da morte, né, de Pedro, da segunda prisão dele em Roma, não vai tratar nada sobre essas questões, tá? E o livro de Atos, então, ele tem como objetivo central, né, mostrar o ato do Espírito Santo, a história, né, da igreja, esses
esse trabalho, né, de tanto da igreja, obviamente, capacitada pelo Espírito Santo, em levar o evangelho a todo mundo, né? Então, a obra aqui de Cristo na terra, ela continua. Quando nós olhamos, né, e vemos lá o ministério do Senhor Jesus Cristo de 3 anos e meio, a gente fala, né, 3 anos e meio durou o ministério de Cristo, mas aquele ministério terreno dele, né, ele aqui. Mas a obra espiritual dele continua. Amém, irmãos? O reino dele continua ainda neste mundo, né, sendo implantado o reino espiritual dele. Cada vez que a igreja prega, cada vez que a igreja leva alguém a se converter, né, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o ministério continua, o ministério de Cristo sobre essa terra. Agora vamos ver sobre a questão, né, da expansão da igreja conforme o livro de Atos. Então lá em Atos 1, verso 8, vamos ler mais uma vez? Nós vamos, verso 8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Atos 1:8 é o programa, né, como eu já disse, que os apóstolos deveriam seguir, deveriam viver, que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dado a eles. Lucas, ele compreende, né, que o evangelho não era algo, né, que iria terminar ali com Cristo, que seria algo, né, que foi só no período de Cristo. Lucas compreende isso, assim como os demais apóstolos, que o evangelho iria continuar, que a expansão, né, da igreja, o crescimento da igreja iria continuar, que aquilo era somente o começo, né? Inclusive, vários momentos o Senhor Jesus Cristo ensina, né, sobre o crescimento do reino, inclusive quando ele fala sobre aquela grão de mostarda, né, que é uma pequena semente, mas que plantado, né, é uma árvore quase, onde os pássaros, inclusive, vêm fazer ninhos, né, ali, e mostrando essa questão, né, do crescimento do reino de Deus. Ele começa pequeno. O crescimento, né, da obra de Deus, inclusive, é pequeno. Cada vez que uma igreja, né, é começada, ela começa pequeno, né? Aqui os irmãos sabem muito bem a história da nossa igreja, né? Quando iniciou aqui com a família do pastor Agenor. Então era o pastor Agenor, a dona Maria e mais 3 filhas. 5 pessoas. Mas hoje, né, nós temos um número bom de pessoas aqui, salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora veja que ele não é só o reino de Deus, ele não só tem um começo pequeno, mas como ele tem um final, né, enorme, gigante mesmo. Porque olha quantas pessoas já passaram por aqui durante esses mais de 30 anos, né, da existência da igreja. Quantas pessoas aqui conheceram ao Senhor Jesus Cristo, foram para outros lugares, estão servindo ao Senhor Jesus em outras igrejas, outros que saíram daqui do nosso meio, né, e estão aí, começaram, né, outros trabalhos também, como missionários, né, levando o evangelho a outros lugares também. Então veja, amado, que assim o reino de Deus ele vai crescendo, de forma que o início é pequeno, mas o final dele, né, realmente é majestoso, porque o nosso Deus, ele é majestoso, amém, irmãos? Ele é grandioso. Então veja, nós devemos, né, ter isso na nossa mente. Seguir o plano qual Jesus deu, é justamente fazer com que o reino dele cresça. Nós precisamos entender, né, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, nós temos depois nos outros evangelhos também, de Marcos, né, de Lucas, nós temos o ID, a comissão, a grande comissão. Atender essa grande comissão, obedecer o Senhor na grande comissão, é fazer justamente com que o reino dele cresça nessa terra, com que a igreja cresça, né, neste mundo. E é importantíssimo que a igreja de Cristo Jesus desempenhe, né, esse projeto, este plano, né, o qual o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Agora veja bem, a divisão do livro, ela nos mostra inclusive isso. Ela nos mostra esse crescimento, essa expansão do evangelho sobre a terra. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 7 a expansão da igreja em Jerusalém, como nós dissemos, né? Já no capítulo 2, ali quase 3 mil almas se convertem ali em Jerusalém, daí a pouco nós vamos ter já mais de 9 mil pessoas se convertendo nesse primeiro período aí, só ali na cidade, né, de Jerusalém. Depois no capítulo 8 até o capítulo 12, o livro vai tratar justamente sobre essa expansão do evangelho, o crescimento da igreja, tanto na Judéia como em Samaria. E depois, irmãos, quando nós olhamos aqui essa expansão, né, da igreja na Judéia e em Samaria, a igreja foi inclusive ali perseguida, ela foi dispersada, né? Os irmãos se lembram, ao que parece, o clima daquela igreja ali em Jerusalém estava tão bom, o irmão um amando o outro, né? Olha o livro lá, né? O capítulo 2, né? O nosso livro aqui, ele fala inclusive que os irmãos, o amor era tanto que eles vendiam as suas herdades, né? Aquilo que eles tinham para ajudar aqueles irmãos necessitados que estavam por dentro da igreja. Era um amor tremendo que existia ali, de forma que ninguém queria sair dali mesmo, né?
Inclusive, Deus permite, né, essa perseguição ali em Jerusalém, justamente para que aqueles irmãos, eles saiam e eles vão para outros lugares e eles vão, então, pregar o evangelho em outros lugares. Então, a igreja ela foi perseguida, ela foi dispersada. E por onde ela passava, né, os crentes, eles continuavam pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Continuavam, porque a ordem a qual Deus havia dado para eles era essa, de ir realmente por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém até os confins da terra. Então, eles continuavam. De forma que, inclusive, nós temos um hino, né, antigo, que diz assim que na perseguição, quando ali os cristãos eram mortos, né, as gotas de sangue que caíam no chão se transformavam em grãos, né, que se espalhavam. E era justamente isso, parecia, não me entendam mal, né, mas parecia praga. Para aqueles que eram contra o evangelho, contra o cristianismo, eles tinham essa ideia mesmo, de que cristão era uma praga. Parece que quanto mais Roma exterminava, né, os irmãos se lembram, Nero, né, perseguindo a igreja, quanto mais cristãos parece que se matava, mais cristãos surgiam. E é interessante isso, né? Porque até nos países, inclusive, onde o evangelho é proibido, a gente vê isso. Há ali aquela perseguição, as pessoas estão ali sendo mortas por conta do evangelho, mas o que a gente vê não é um diminuir da quantidade de cristãos. Pelo contrário, o que a gente vê é aumentando o número de cristãos. Parece, irmãos, que quando nós mostramos, né, uma fé verdadeira, uma fé genuína para o nosso Deus, Deus vai abençoar o crescimento da igreja, amém, irmãos? Mas é através de uma fé genuína, de uma vida real, de um cristão verdadeiro. E nesses países, né, nesses momentos, em muitas da história, inclusive, aonde o cristão foi perseguido, ali, amado, não tinha espaço para crente nominal. Não tinha espaço para isso. Você acha que tinha? Alguém ia fingir de cristão sabendo que corria o risco de perder a cabeça, literalmente? Não iria de maneira nenhuma. Então os cristãos nesses lugares, né, e na história, mostra justamente isso, né? Eram cristãos verdadeiros mesmo. Não era só aqueles de nome, não era só aqueles que vinham na igreja porque, né, eu gosto demais dos hinos, é um lugar de paz, não sei o quê. Não, era alguém realmente comprometido, compromissado com a palavra de Deus e com a expansão do evangelho. Então veja, amado, esses crentes, né, eles continuavam pregando a palavra de Deus. O evangelho chegou à cidade de Samaria, inclusive por intermédio, né, de Filipe, e ela foi então assim crescendo, o evangelho foi crescendo cada vez mais. Na terceira parte do livro, né, que nós vamos estudar, versículo 13 ao versículo 28, nós vamos ver a expansão da igreja até os confins da terra. Porque aí já sai daquela região ali, né, de Jerusalém, da Judéia e da Samaria, e atinge aquele ponto final, aonde Jesus diz que era para ir, até os confins da terra. E olha só, né, é com a conversão de Paulo, inclusive, ao cristianismo, né, que isso ocorre. Os irmãos sabem ali no capítulo 9, Paulo se converte, aí então nós vamos vendo, né, uma preparação de Paulo, daí a pouco então Paulo saindo para as primeiras viagens missionárias junto com Barnabé, e nós vamos vendo então ali o evangelho, né, se alastrando pelo mundo, e Paulo, nós sabemos muito bem, foi aí um dos maiores, né, missionários, se não o maior missionário de todos os tempos. Então o evangelho, né, ele rompeu barreiras linguísticas, culturais, religiosas, e o evangelho até hoje faz isso. Até hoje. Até hoje o evangelho chega, né, naqueles lugares mais remotos, aqueles lugares mais difíceis, rompendo, né, essas barreiras da linguística, né, cultural, religiosa, vai rompendo tudo isso. Nós temos um grande exemplo, né, disso aqui no Brasil, com as Novas Tribos do Brasil. Os irmãos sabem, né, os nossos missionários aí, eles levam o evangelho nessas tribos, e eles levam o evangelho nessas tribos na língua nativa deles. Às vezes, né, você chega lá, a tribo lá até fala o português meio mal, mas fala. Mas eles têm a língua deles lá, nativa. E eles ficam ali, eles trabalham, né, para aprender a língua. E é difícil, irmãos. Não é fácil de jeito nenhum. Você já tentou aprender uma nova língua já? Quantos já tentaram aprender uma nova língua? Já tentou? É fácil? Não é. Agora, nós estamos falando, né, se você tentou aprender, provavelmente, igual eu, né, tentou aprender o inglês, alguma coisa assim, espanhol, nós estamos falando de uma língua que existe uma gramática, que existe uma grafia pronta. Mas quando nós falamos, né, desses missionários que estão indo a tribos indígenas,
Nós estamos falando de povos que não existe uma gramática, não existe nem um alfabeto. Eles têm que fazer isso. Todo esse trabalho, né? Eu me lembro, né, no ano de 98, nós estivemos em Batinga, visitando o pastor Adair e Zilene, né? E eles estavam ali trabalhando com a tribo Machacali. Antes deles, tinha passado um missionário lá, ficou 40 anos lá. 40 anos. Sabe para quê? Para aprender um pouco da cultura, para aprender um pouco da língua, para criar um alfabeto, uma gramática, para escrever a Bíblia na língua daquele povo. E em 98, né, esse missionário já tinha morrido, 40 anos, ele já tinha morrido, ou tinha aposentado, eu não me lembro muito bem, e o pastor Adair e a irmã Zilene estavam terminando o trabalho de tradução das Sagradas Escrituras. Então, amado, é bem difícil, não é fácil, né? E olha que a palavra de Deus, né, o Evangelho, ele tem rompido essas barreiras. O Evangelho tem chegado, né, na língua do povo, ali até mesmo, né, abraçando a cultura do povo. Obviamente que aquilo que não é lícito, né, é tirado fora, a Bíblia não muda, amém, irmãos? Mas, obviamente, que muitas coisas da Bíblia têm que, inclusive, entrar naquilo que é a cultura ali do povo, né? Então, veja que ele rompe, né, essas barreiras linguísticas. Ele também rompe essa questão da cultura, de forma que, inclusive, na missão Novas Tribos, né, no passado, os missionários tiveram muito problema com isso, porque a missão, como é que chama lá? O IBAMA, né? É IBAMA, né? Cuida deles, é isso mesmo, né? De repente já estou errando aqui o nome, né? Mas eles estavam contra os missionários porque falava que os missionários estavam mudando a cultura indígena. Mas não era que estava mudando a cultura indígena pelo evangelho mesmo, né? Porque o índio andava lá nu, sem veste nenhuma. Mas quando ele ouvia da palavra de Deus, ele aprendia, ele tinha conhecimento de que aquilo era errado, obviamente a cultura dele, né? A forma como ele vivia, ela muda. Assim como a nossa forma de viver antes de Cristo e depois de Cristo muda. Amém, irmãos? É diferente. Muda aquilo que era, de repente, até cultura familiar, a gente deixa de fazer. Aquilo, de repente, até que era cultura no país, a gente deixa de fazer. Alguns anos atrás, a gente fala aí de 30 anos atrás, ou mais, 40 anos, 50 anos atrás, a cultura brasileira era uma cultura de idolatria. Talvez, assim como eu, né, os irmãos aí tinham nas suas famílias, no dia 6 de janeiro, né, a grande festa dos reis. O meu avô catava lá o cavaquinho ou o violão, punha nas costas, ia lá cantar, né, na casa dos outros lá. Depois juntava aquele dinheirão, fazia uma festa. Santo Reis, né? Era cultura no Brasil. Hoje você quase não vê isso mais. Verdade ou não é? Pelo menos na nossa região, muito dificilmente você vê. Mas naquela época era algo comum, né? As pessoas se juntavam para isso. O que mudou? Mudou foi que a maioria das pessoas conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo Jesus, e elas foram mudando. Isso vai mudando a cultura mesmo do país, mas obviamente, né, vai mudando aquilo que é errado para aquilo que é certo diante de Deus. Amém, irmãos? Então há essa mudança cultural e religiosa. Lembra, o nosso país até alguns anos atrás era considerado como um país católico. Hoje já quase que é dado como um país evangélico. A grande maioria hoje já quase é de evangélicos e não mais de católicos como era antigamente, né? Então olha só como vai mudando, né, tudo, e tudo isso muda através do evangelho. Amém, irmãos? Através da pregação do evangelho. Nós queremos mudar, né, uma nação, nós só vamos conseguir mudar essa nação através de Cristo. Através de Cristo. Nós estamos aí vivendo num país corrupto. Nosso país só vai deixar de ser corrupto a partir do momento que aqueles que estão no poder, eles conhecerem a Cristo Jesus. Amém? Aí vai parar a corrupção. Nós vemos a grande nação, né, americana, e nós falamos isso na questão econômica, ela é grande justamente porque a grande maioria ali conheciam a Deus, né? Conheciam, viu o que eu disse? Conheciam, né? Hoje, infelizmente, a América do Norte, né, está abandonando Deus, e nós temos visto, inclusive, a mão de Deus, né, recaindo sobre aquele povo que está se distanciando de Deus. Então vejam que nós, né, vamos pregando a palavra, mudando assim também o costume religioso, a cultura e tudo mais. Mesmo em face, né, de duras perseguições, a bandeira do Evangelho, ela sempre foi, né, hasteada e foi chegando nos lugares mais longínquos.
a ponto, né, do livro de Atos dizer que ele chegou, o evangelho chegou na capital do mundo daquela época, que era Roma. Então o evangelho chegou lá. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Romanos, é isso, né? Aquela carta tão importante, Roma era tão importante justamente por conta disso. Era a capital do mundo da época. Alcançar, né, Roma queria dizer que eles tiveram condições de alcançar todo lugar, que o Estado ali, né, Roma, não tinha vencido eles. Eles não morreram, né? Ali, mesmo em meio à perseguição, Roma não tinha conseguido, né, de maneira nenhuma, exterminar os cristãos e tampouco, né, fazer com que o evangelho sumisse, desaparecesse. E por fim, irmãos, é o propósito, né, os propósitos do livro de Atos. Mostra aqui no livro de Atos, o propósito era mostrar, né, a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Então, provavelmente, como nós dissemos, Teófilo era alguém influente nessa questão, em Roma, inclusive, e Lucas escreve para mostrar a legitimidade, né, do cristianismo, inclusive que os cristãos não eram inimigos de Roma. Não era isso. Inclusive, Paulo deixa isso bem claro, né? Porque Paulo ele escreve, inclusive, falando sobre o respeitar as autoridades e tudo. Quando Paulo escreve aquilo, Paulo está escrevendo para respeitar as autoridades romanas. Jesus também ensina, né, nos seus 3 anos e meio, ensina também que os discípulos, os apóstolos ali, devem também respeitar as autoridades, e está falando sobre a autoridade romana. O respeito. Apesar de ser Roma, né, quem afligia eles, quem subjugava. Então veja bem. E ali, Lucas escreve com esse propósito. Também mostrar a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, apesar das perseguições, como nós já dissemos, né? Olha lá comigo no capítulo 14, rapidinho, verso 22. Nós estamos terminando. Olha aí, Atos 14, o verso 22. Diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, olha só, Paulo ele mostra essa questão de que o evangelho é assim mesmo, né? O evangelho ele vai crescendo apesar das perseguições, e é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, né, sobre aquele momento, a vida que eles passavam ali, e que eles, sendo crentes fiéis, cumprindo, né, com o dever qual Cristo colocou diante deles, eles iriam sim passar por várias tribulações. Até hoje, né, o cristão verdadeiro passa por tribulações. Deus nunca prometeu uma vida sem luta, uma vida sem tribulação, mas ele prometeu a vitória no final de cada batalha, meus irmãos. Graças a Deus por isso, né? Obviamente, né, a vitória que vem de Deus, né, não de nós mesmos. Então, também o propósito, né, desse livro também era mostrar o espantoso, né, crescimento da igreja, apesar das limitações humanas. Os irmãos já pararam, né, para pensar com certeza em quem eram os apóstolos de Jesus. Se olha para os apóstolos de Jesus e fala assim, não tem ninguém aqui que é um destaque, não. Não é assim? A maioria era homens comuns, assim, indoutos, pescadores. Não teve aquela coisa assim, o evangelho, ele não teve sucesso porque quando Jesus veio a este mundo, escolheu gente boa, de oratória, gente estudada. Não, ele não teve sucesso por conta disso. E até hoje, irmãos, o evangelho, quando nós olhamos, né, a obra de Deus é feita por pessoas simples. Amém ou não? É por pessoas simples. Não estou dizendo, né, que não deve estudar e tal. Temos, inclusive, né, pessoas aí, pastores, né, que de repente é PhD em alguma coisa e tal. Nós temos tudo isso aí, com certeza. Mas quando vão, né, trabalhar na obra de Deus, a obra de Deus cresce de forma simples. Jesus, né, o nosso mestre, viveu aqui de forma simples. Amém, irmãos? Então nós vamos ver isso também, a simplicidade, né, não só do evangelho, como também dos servos, né, de Deus, devem ter essa simplicidade a transmitir a palavra de Deus. Também o propósito era mostrar, né, a oração e a palavra como os 2 vetores do crescimento da igreja. A igreja nenhuma cresce sem oração e sem pregação da palavra. A oração, né, e a pregação da palavra têm que andar juntos. E os irmãos, inclusive, se lembram, né, de que chegou no momento, um dos primeiros problemas que a igreja enfrentou foi que a igreja cresceu demais, daí a pouco, né, havia ali viúvas, e essas viúvas começaram a ficar ali meio com problemas uma com a outra, porque estava parecendo que os apóstolos estavam dando mais atenção para tal viúvas, e as gentias ele estava rejeitando mais, e os judeus ele estava... E não era nada disso, né? E de repente, aquele primeiro problema já vem Pedro ali, obviamente, pelo Espírito Santo capacitado ali,
né, com sabedoria e fala, não, nós vamos precisar então levantar aí, dentre nós, homens que vão trabalhar nessa área, que vão ajudar nessa área. E a nós compete ficar com a pregação da palavra e com a oração. Amém, irmãos? E é isso, né? Eles ficaram com a pregação da palavra e a oração. As demais coisas foram colocadas, né? Não é que não são importantes, não é isso. São importantes. Amém, irmãos? É importante, né? O cuidar da viúva, o cuidar do órfão, todas as coisas dentro da igreja, por dentro da igreja, todas as coisas são importantes, não tem aquilo que não é importante. Mas, obviamente, que a primazia daqueles que foram chamados para, inclusive, pregar o evangelho, levar o evangelho, deve ser o evangelho, deve ser a vida de oração, do preparo, de pregar o evangelho. E Pedro deixa isso bem claro, né? E eles ali constituem 7 irmãos que vão trabalhar com esse negócio, né? De estar ali servindo as mesas das viúvas ali. Então, veja bem, né? O livro, né, mostra essa importância da oração e da palavra. Mostra também a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. E ele vai mostrar que o Espírito Santo é a fonte que capacita a igreja para viver e para pregar. Amados, se nós deixarmos o Espírito Santo de fora, a igreja fecha. Se nós deixarmos o Espírito Santo de fora da nossa vida, óbvio que ele mora em nós, mas quando eu quero dizer com respeito de não deixar ele, né, agir nas nossas vidas, nós vamos morrer espiritualmente. Daqui a pouco você não vai querer saber de vir na igreja, daqui a pouco você não vai querer saber de ler a Bíblia, de orar, você vai ficar nesse mundão aí. Então o Espírito Santo, né, ele que deve ter liberdade para agir nas nossas vidas, e é ele que deve agir, né, através também da igreja, para que assim a igreja, né, possa viver para a glória de Deus. Também o Espírito Santo é a fonte que lidera a igreja em seu extraordinário crescimento, né, espiritual e numérico. Então é o Espírito Santo também que vai fazer isso. O Espírito Santo também é a fonte da pregação eficaz. Olha lá o capítulo 4, rapidinho, nós estamos terminando. Nosso tempo aí já. Olha o capítulo 4, verso 8, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, a vós, anciãos de Israel. Então veja aí que nós vemos aí, né, que ele, pelo Espírito Santo, ele pregou. Ali, em Atos 2, quando se converteram ali quase 3.000 almas, né, ali também, o que aconteceu foi a descida do Espírito Santo. Pedro ali, naquele momento, né, foi cheio do Espírito Santo, e ele começa a pregar, ele começa a falar, e então aquelas almas se convertem. Então veja que aí, né, o Espírito Santo, ele é a fonte, né, para a pregação eficaz. O Espírito Santo também é a fonte dos poderes miraculosos. Olha o capítulo 13, rapidinho. Olha o capítulo 13, verso 9. 9 a 11 diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem guiasse pela mão. Mas veja então aí o agir, né, do Espírito Santo ali, inclusive Paulo, né, até mesmo fazendo aí imprecação de uma maldição, né, sobre o cidadão, e o Espírito Santo de Deus ali faz com que aquilo aconteça mesmo. Obviamente, tudo aquilo para mostrar, né, para ele, aquele homem que realmente é Deus, né, quem tem poder e quem cuida. Também o Espírito Santo é fonte da sabedoria e liberações da igreja. Olha aí o capítulo 15. Capítulo 15, Atos 15, versículo 28. Quem é que governa a igreja? Deve governar a igreja, obviamente, né, o Espírito Santo do nosso Deus. Olha o verso 28. Ele é que vai nos dar aí sabedoria. Na verdade, parece bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então veja que o Espírito Santo, né, é ele quem vai conduzindo a igreja em todas as coisas. Também é o Espírito Santo, é ele que é a fonte também da autoridade administrativa da igreja. Então quando a gente olha essa questão administrativa da igreja, a gente começa achando, né, que é o pastor quem tem a voz final na administração da igreja, ou que é o tesoureiro, ou que de repente é a mesa administrativa só. Não.
Quem tem a autoridade sobre tudo isso, né? Quem deve decidir, inclusive, essas questões administrativas, é o próprio Espírito Santo. Olha em Atos capítulo 5, olha o versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Veja que ele mentiu a quem? Pedro, os irmãos se lembram da história, né? Ananias e Safira, eles concordam, né? Marido e mulher concordam em mentir, e falando, inclusive, né, de que, não, nós vamos falar que vendemos por tanto a herdade, nós vamos reter um pouco para a gente, porque eu achei que não ia dar tudo isso, né? Que essa herdade não ia ser tão valiosa assim. Então, beleza, está combinado? Chegaram lá e mentiram. No entanto, Pedro deixa bem claro, ele não mentiu aos homens, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. Então veja que quem cuida de tudo é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Ainda que a igreja, né, tem uma mesa administrativa que cuida, inclusive, dessa questão administrativa da igreja, mas, no entanto, é Deus, né, o Espírito Santo de Deus, é que está ali governando e cuidando de tudo. Amém, irmãos? É Ele, através de nós, né, só usa aqueles que a igreja elegeram para esse fim. Também, no capítulo 13, versículo 2, nós vimos também isso, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra, né, os que tenho chamado. Então veja que até nessa questão, né, de ir, de pregar o evangelho, levantar missionários entre nós, isso também é o Espírito Santo que faz. Óbvio, né, nós oramos junto com aqueles que vão se levantando aí, querendo, né, o ministério, nós vamos orar por essas pessoas nas nossas orações, sempre rogando para que Deus mostre, os direcione aonde eles devem ir, mas é o Espírito Santo é quem vai apontar a eles essa direção. Então também o Espírito Santo é a fonte também da orientação em geral. Olha aí em Atos 10, 19. Atos 10, 19, nós estamos terminando. Diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Então veja que até a questão, né, de orientações gerais na nossa vida é o Espírito Santo também. E com certeza, eu sei que os irmãos já tiveram, né, também essa experiência. De repente, de algum momento, alguma coisa que você iria fazer, o Espírito Santo te orienta a não fazer, ou de repente, né, a fazer de uma forma diferente, e de repente ele te orientou a não fazer, e você acaba, né, inclusive, tendo a sua vida até salva porque você não fez. Amém ou não? É assim. É assim. Então é o Espírito Santo, né, ele orienta nas formas gerais a igreja. E nós devemos, então lembra, no começo eu disse, né, que a igreja deve ter isso na sua mente, que é o Espírito Santo é quem dirige. Nós devemos agir e reagir, né? Controlados, obviamente, pelo Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo é tão marcante no livro de Atos, né, como nós dissemos ainda há pouco, que esse livro deveria chamar, de fato, né, Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver isso no decorrer aí do estudo. E também o último propósito, né, do livro que nós colocamos aqui é mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. E nós vemos, então, justamente isso, né? O livro de Atos mostra isso, que a igreja, apesar das perseguições que ela enfrentou no passado, apesar de todos os problemas que ela enfrentou no passado, a igreja permaneceu de pé. Apesar das lutas, né? Satanás sempre tentando, né, derrubar, sempre tentando destruir a igreja, mas a igreja permaneceu de pé. E ela vai permanecer de pé, enquanto ela estiver, de fato, né, de joelhos diante da presença de Deus. Ou seja, submissa à palavra de Deus, às orientações do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, se nós queremos, né, inclusive, crescermos espiritualmente, se nós queremos, né, que mais almas se convertam aqui em Pitangueiras, se nós queremos enviar, né, missionários para outros lugares, outras cidades, outros países, nós precisamos realmente nos posicionar, né, diante de Deus, submisso a Deus, submisso à sua palavra, ter as nossas vidas realmente controladas pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que o livro de Atos vai estar mostrando para nós aí nas próximas quartas-feiras, se Deus assim nos permitindo. Amém?